funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, seu podcast semanal de RPPS está no ar aqui. E dessa vez a gente traz aqui o pessoal da Agenda Assessoria e hoje a gente vai conversar com o CEO da Agenda Assessoria, Edson Jacinto da Silva. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Rafael. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Seu Edson, prazer estar conseguindo conversar com o senhor aí, de trazer um pouquinho sobre a agenda aí, que já tem tanto tempo já de estrada, né? E queria que, para o pessoal até entender realmente como é que funcionou toda essa trajetória da Agenda Assessoria aí, trazer um pouquinho aí, quem é o Edson, afinal de contas, aí para o pessoal entender, a partir do senhor, como é que foi a construção da Agenda Assessoria aí pelo senhor. Muito bem. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. Muito bem. A nossa história é uma história longa que eu preciso fazer dela aqui curta, né? Então, nós, na verdade, o primeiro contato com o sistema de RPPS no país, eu era funcionário da Prefeitura de Cuiabá, isso lá por volta de 1979, 80, né? E aí saí da Prefeitura de Cuiabá e comecei a mexer com algumas outras coisas na iniciativa privada. Aí eu passei a consultar a Câmara Municipal de Jangada, um município aqui próximo de Cuiabá, 60 quilômetros de Cuiabá, um município que tinha recém sido criado, naquela leva dos municípios criados em 88. E então a gente estava assessorando exatamente na elaboração da lei orgânica do município de Jangada. E eu era o consultor da Câmara, né? E comecei a verificar ali a lei orgânica do município e deparei com um dispositivo na seção que tratava ali do servidor público municipal, deparei com um dispositivo que dizia: o município manterá plano próprio de previdência e assistência, podendo efetuar desconto dos seus servidores para garantia e manutenção deste, né? Falei, poxa vida, isso aqui deve ser um pequeno INSS dentro de cada prefeitura, dentro de cada governo de estado. Falei, vamos manter esse dispositivo aqui porque é algo interessante. Passou um pouco de tempo, um ano após, eu fui para um outro município aqui, mais no norte do estado, Peixoto de Azevedo. Então, lá eu fui, estava assessorando a prefeitura, eu era secretário de Administração e Finanças da prefeitura, e aí o prefeito chegou um belo dia e perguntou para mim, Edson, você já ouviu falar de uma história de previdência municipal? Isso eu estou falando em 1990, tá? Então, eu falei, sim, prefeito, já ouvi falar de previdência municipal, que era exatamente aquele dispositivo que eu tinha visto na Câmara de Jangada, na Lei Orgânica de Jangada. E aí ele falou, você conhece disso? Eu falei, conheço. Vamos verificar se está na nossa Lei Orgânica de Peixoto de Azevedo. Quando eu chego lá na Lei Orgânica de Peixoto de Azevedo, como todas as leis orgânicas aqui do Mato Grosso, foi um copiômetro de um único modelo que veio do grande constitucionalista Mair Godoy, que era assessor da Câmara de Santos. Então, aí lá também, Peixoto de Azevedo, estava a mesma cópia que eu tinha visto ali pela Jangada. E aí eu falei, tá aqui, prefeito, inclusive mais ou menos no mesmo artigo, né? Mesmo numeração de artigo. Eu falei, olha, tá aqui, prefeito, o município manterá plano próprio de previdência e assistência. Então, na lei orgânica e na Constituição não existe palavras em vão. Então, aí, manterá está dizendo o seguinte, vai ter que criar. E aí, assim, iniciamos a nossa trajetória de discutir o assunto. A partir daí, eu fui num evento que teve, o primeiro evento que teve de planejamento e organização da Previdência Municipal promovida pelo IBAM. O IBAM é um grande instituto que presta relevantes serviços a prefeituras e a câmaras municipais do país. Esse evento foi no Rio de Janeiro.
Eu lembro como hoje, né? Eu fui nesse evento. Não, volta um pouquinho a história, tá? Vou voltar um pouquinho a história. Aí, dessa época, eu fui participar de um curso no IBAN de lançamento de tributos, que como eu era secretário de Finanças da Prefeitura, eu precisava me capacitar. E aí eu fui no lançamento de tributos. Cheguei no IBAN e fui logo na biblioteca perguntar se tinha algum material sobre Previdência Municipal. Então, o cara da biblioteca procurou ali no computador e falou: olha, Edson, aqui na biblioteca ativa não tem nada que fala sobre esse tema, mas eu tenho um material aqui na biblioteca morta. Se você quiser, eu vou fotocopiar isso e você busca isso aqui depois do almoço. Eu falei: quero, porque eu não tinha nada na mão, né? Era, assim, pioneiro no assunto e tudo mais. Estou falando de 1990, né? E aí ele me entregou um material santo e milagroso material. Previdência Municipal, problema ou solução, né? E embaixo, autor, desconhecido. Falei: poxa vida, eu quero esse material. Peguei o material, que era uma apostilazinha, e ali, Rafael, tinha tudo o que eu precisava. Como eu sou economista e na época eu costumava desenvolver bem a roda, né? Pegando uma roda quadrada e fazendo dela uma roda redonda. Aí eu peguei esse material e fui para Peixoto de Azevedo para construir algum sistema de previdência. E foi aí que eu consegui construir o primeiro sistema aí que funcionou no Brasil na forma intermunicipal, que era chamado INPRES. Nós juntamos ali 4 municípios da região da bacia do Peixoto de Azevedo, que era Terra Nova, Peixoto, Matupá e Guarantã do Norte, 4 municípios. E ali criamos o primeiro e único instituto no Brasil na forma intermunicipal. Criamos uma autarquia intermunicipal e criamos esse regime de previdência para 4 municípios. E por que intermunicipal, Rafael? Porque, à época, tudo que eu consegui pesquisar só falava de grande volume de segurados, porque eu tinha material que falava de fundos de pensão. E quando eu estou falando de fundos de pensão, realmente eu relaciono a massa, né, com o custo disso, perfeito? E como os municípios eram muito incipientes e pequenos, todos eles praticamente criados também na Constituição de 88, então eram municípios novos, com 2 anos de existência, não tinha nenhum aposentado, às vezes até, se eu não me engano, nenhum concurso público. Era difícil a situação. Então, eu estava falando ali de Peixoto de Azevedo, de aproximadamente 300 servidores. Matupá, uns 200 servidores. Terra Nova, uns 200 servidores. E Guarantã do Norte, uns 200 servidores. Então, Peixoto era um município maior. E juntando tudo aquilo, dava uma massa de 1.000 e poucos servidores. Então, eu falei: bom, aqui já tem uma massa maior que dá para começar, né? Bom, naquela época, cálculo atuarial, eu realmente não sabia o que era, né? E aí eu fiz uma base, o prefeito chegou para mim e falou: Edson, essa história de criar a Previdência Municipal diz que a gente para de pagar o INSS. Eu falei: sim, para de pagar o INSS, prefeito, mas se criar a Previdência Municipal vai ter que contribuir com a Previdência Municipal. E assim iniciou a funcionar o INPS em Peixoto de Azevedo. Então, o INPS foi um modelo criado com representantes das câmaras municipais, eram os presidentes de câmaras, e os prefeitos, e esse era a Assembleia de Representantes, né? O primeiro prefeito-presidente foi o de Peixoto de Azevedo, e assim me nomeou diretor executivo da Previdência, e iniciamos a trabalhar um plano de previdência único no Brasil naquela época, muito incipiente. Quando você falava em previdência no Brasil, a nível municipal, mais era garantido pelo Tesouro. E nada de organização de algum ente estatal, né, que pudesse estar administrando. Bem, a partir daí é que realmente eu tomei conhecimento desse primeiro evento organizado pelo IBAN no Rio de Janeiro, também, né, pelo IBAN no Rio de Janeiro,
para falar sobre organização e planejamento da Previdência Municipal. Primeiro evento, primeiro simpósio, né, realizado no Brasil. E aí nós fomos nesse evento, aí eu já fui com um material meu feito, uns encartezinhos, ainda rodado em mimeógrafo, né? Mimeógrafo à tinta, era uma folha de papel Chamex, dobrada em 3 ali, fiz o meu encartezinho e levei para esse evento. Bom, Previdência Municipal, problema ou solução, né? E fui para o evento. Cheguei lá, coloquei meus folders ali em cima da mesa principal e comecei a participar do evento. Foi um evento que, como era o primeiro, não tinha nenhuma matéria, assim, nenhum grande conhecedor para o debate. Teve abertura no primeiro turno, na parte da manhã, e quando retornou na parte da tarde, os organizadores do evento vieram me procuraram. O Edson, você que trouxe esse folder dessa previdência lá criada na forma intermunicipal, você consegue fazer uma fala para nós sobre essa experiência? Porque é uma experiência aí que estamos vendo aqui o seu folder, rica em conteúdo, é algo novo no Brasil, você consegue? Eu falei, opa, topo. E aí fui para a mesa, depois do almoço, fazer a minha primeira fala sobre previdência municipal. Contei da nossa experiência no Peixoto de Azevedo, aí a plateia começou a achar interessante, me fazerem perguntas, e aí surgiu a primeira pergunta de um profissional, de um gestor do município de João Molevade, em Minas Gerais, perguntando, achando a minha proposta rica em conteúdo, algo inovado, juntou vários municípios, o que eu cobraria para fazer uma palestra lá em Minas Gerais. Eu falei, poxa, tudo que eu quero é fazer palestra, né? Então, eu falei, não cobro nada, você só vai manter as minhas despesas de viagem, hospedagem e alimentação. E vai mandar um ofíciozinho para o meu prefeito, em Peixoto de Azevedo, para me liberar. Não tem problema nenhum. E aí, nessa época, tinha também representantes de Belo Horizonte, que, se eu não me engano, era Instituto de Beneficência de Belo Horizonte, né? Ele falou, olha, nós podemos organizar e fazer em Belo Horizonte. Já unia todos os municípios ali da grande Belo Horizonte e faríamos lá. Bom, assim ficou combinado. O prefeito eu recebi o ofício convidando, levei para o prefeito ficou todo orgulhoso, né? Porque é um município aqui do norte do Mato Grosso. E veja bem, Rafael, naquela época não tinha internet, não tinha celular. Para você ter uma ideia, o telefone na minha cidade era um posto de serviço de telefone que tinha assim umas 15 cabines e 3 cabines eram exclusivas para atender a prefeitura. Então, quando alguém tinha que falar conosco, ligava lá, iam chamar a gente voltava lá e falava com a pessoa, certo? Então, com todas essas dificuldades, estava lá um munícipe, né, um agente político levando o nome da cidade para o resto do país, né? Então, assim iniciamos. E aí, esse ofício eu expus na Câmara Municipal de Peixoto, mostrei para os outros prefeitos, olha aqui o resultado do nosso trabalho rendendo por aí, Brasil afora, né? E assim foi. Nós depois fomos lá fazer essa palestra em Belo Horizonte, sucesso. A partir daí, a gente começou a ser um defensor do tema dos regimes de previdência, porque havia muitos consultores que estavam criando previdência municipal, mas simplesmente criando o Estatuto do Servidor Municipal e jogando ali toda a parte de sustentação da previdência para o Tesouro Municipal. E isso, naquele momento que era início, era possível. Mas é claro que previdência era algo que tinha que ser pensado para o futuro, né? Então, eu já fazia alertas, eu fazia jornalzinho, eu mandava jornalzinho para as prefeituras. E aí eu comecei a desconfiar, né? A descobrir e a entender que esse assunto era um assunto que dava para ser comercializado.
Quer dizer, era um conhecimento que eu estava adquirindo que dava para ser comercializado. Ou seja, se algum município quisesse falar de previdência, eu poderia estar cobrando. Eu pensei isso e santo e glorioso pensamento. Então, a partir daí, eu falei, bom, agora, como eu vi que tinha outras pessoas fazendo isso e sem um grande conhecimento, eu achava ali que eu tinha um pouquinho de conhecimento que eu podia compartilhar esse conhecimento. Bom, a partir daí, Rafael, eu acabei que mudou a gestão municipal em 93, 92, né? Teve eleição, se eu não me engano, 92, isso mesmo. 93 mudou a gestão municipal. Aí eu fui convidado para organizar a Previdência aqui perto de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, pelo finado prefeito Pedrão, né? E aí eu vim para Chapada dos Guimarães, mas eu já vim cobrando para executar o serviço. Eu cobrava um valor à época, o prefeito topou e me contratou à época por inexigibilidade de licitação, porque não tinha ninguém que falava de previdência. Se você fosse fazer uma licitação, não ia aparecer ninguém, provavelmente, ou se aparecesse, ia ser aqueles que diz que faz tudo e não faz nada, né? E aí nós viemos para a Chapada dos Guimarães e implementamos a PrevServe, que está de pé até hoje, né? Isso eu estou falando em 1993. Em seguida veio um outro município vizinho, Nova Olímpia, querendo saber, o prefeito já fez a minha publicidade, né? Falou, olha, aqui eu tenho o Papa da Previdência, está comigo aqui. Vem aqui para você conhecer. Mas conhecer o quê, Rafael? Eu mostrava os livros que eu desenhava ali para fazer controle de benefício e já tinha um incipiente de software, né? Algo muito incipiente, que eu mantinha ali o cadastro organizado, o controle de benefícios e uma pequena folha de pagamento de benefícios, certo? Era 3 módulos do nosso software, né? E aí, nessa altura do campeonato, fiz Nova Olímpia, em seguida eu fiz mais um município aqui de Poxoréu, e aí, como eu ocupava o cargo de diretor executivo da Previdência de Chapada, aí o secretário-geral da prefeitura pegou e reclamou para o prefeito, falou, o professor Edson não para mais aqui, só está fazendo o trabalho aí fora, e a gente precisa dele aqui, e aí o prefeito chegou para mim e falou, Edson, eu acho que está na hora de você criar sua empresa, seu escritório, e a Chapada vai ser o seu primeiro cliente. E assim foi a profecia. Realmente, aí a partir daí, 93 isso, fim de 93 eu comecei a pensar em abrir a Agenda Assessoria, abrir uma empresa, né? Aí depois nós vamos falar do nome. E aí a gente achou o local aqui em Cuiabá, aluguei o local, esse local era uma boate antes, né? Então estava todo quebrado o teto, ainda tinha aquele, eu esqueci o nome agora, que alumiava quando a luz ficava negra, jogo de luz, estava tudo lá ainda, tudo furado, porque tiraram tudo e eu tive que reformar. Bom, fui reformando e fui criando a empresa. Aí eu pensei, falei, vou criar Agenda Assessoria. Aí você vai me perguntar, por que Agenda Assessoria? Porque naquela época, o melhor brinde que você achava em banco ou em qualquer lugar era ganhar uma agenda. Todas as grandes empresas forneciam agenda como brinde. E naquela época, todo executivo de prefeitura, qualquer um que ocupasse cargo, carregava uma agenda debaixo do braço. Peguei e falei, bom, eu vou criar a empresa Agenda Assessoria, e vou chegar para o prefeito e vou falar, marque, prefeito, seu próximo compromisso na agenda. Você entendeu, Rafael? Então, todo um marketing envolvido já no nome. Aí, a partir daí, iniciou a Agenda Assessoria eu iniciei, na verdade, em janeiro de 1994 e saiu o nosso registro na junta em 1º de abril de 1994. Completamos 3 décadas agora, em abril deste ano, 30 anos de trabalho. E aí, a partir daí, uma outra história. E um trabalho como eu sempre falo pro pessoal, né?
É um trabalho onde você tem um pouco de inspiração, sim, mas é muita transpiração também. Porque não é simplesmente ter uma boa ideia, é ter uma boa ideia, é arregaçar as mangas e vamos para frente. É estudar, procurar conteúdo, garimpar uma apostila no arquivo morto da biblioteca para conseguir entender mais do assunto, trazer para o pessoal, ver que é replicável e constituir empresa. Não é qualquer um que consegue isso, né? E o senhor brilhantemente, com essa concepção, conseguiu dar largada na agenda assessoria. E dado, né, essa criação da agenda, hoje vocês estão situados em Cuiabá, né? Perfeito. E sempre ficou em Cuiabá, né? Mesmo com essa coisa de eixo Rio-São Paulo e tudo mais, né? Para vocês, tem sido um problema isso ou é bom porque consegue explorar melhor do local? Bom, Fael, a partir daí de 94, situado em Cuiabá, realmente era um problema a gente estar no interior do país, perfeito? Porque Cuiabá não era nenhum grande polo de desenvolvimento tecnológico. E aí a minha empresa, como foi uma empresa pequena, constituída, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo de viabilidade feito, era eu, minha pastinha, e na época eu tinha um Fiat Uno 1.6R, que eu costumo falar para os meus funcionários aqui, e que eu rodava 10 mil quilômetros por mês. Uno de firma, né? Uno de firma, né? Né? Então, nessa época também, a gente depois veio a empresa constituída em 94, a Constituição facultou a criação de regimes próprios em 88, né? E aí, de 88, quando chegou em 98, veio a Lei 9.717. E a Lei 9.717, que foi um grande marco regulatório dos regimes próprios de previdência de todo o país, proibia, vedava a organização de consórcios. E quais consórcios existiam no Brasil? Só o meu. Só o meu, criado lá no norte do Mato Grosso. Tá? A primeira solução dada lá. Isso. E aí eu fui obrigado, por questão regulatória, os municípios não poderiam mais fazer parte de um consórcio. Aí, nessa época, eu fui contratado para liquidar essa autarquia intermunicipal, e aí a gente organizou, liquidou uma autarquia e organizou 4 regimes de previdência, né? Que foi o Previpaz, o Matupá Prev, o Previguar e o Previter, né? E aí você vê, a legislação também começou a me ajudar. Antes da Lei 9.717, você vender um cálculo atuarial para um gestor era uma dificuldade tremenda, porque o gestor não queria saber de pagar por uma conta, né? Então era difícil. E aí nós fizemos, depois da lei, a lei vem e obriga a fazer uma avaliação atuarial inicial e uma reavaliação anual. Bom, Rafael, aí não precisa dizer, né? Como eu já tinha um pouco de clientela aqui no Mato Grosso, em 98, eu comecei a comercializar cálculo atuarial. E nessa época, eu vendi 45 cálculos atuariais. E não era um valor muito barato, porque era poucos atuários no país, era uma mão de obra raríssima, esses caras eram muito bem remunerados, né? E aí, a partir daí, desse marco regulatório, a gente costuma dizer, né, que aí o governo contribuiu muito com as consultorias que existiam à época. A minha era uma delas. Aí a agenda assessoria, sim, foi tomando corpo. Depois veio outros marcos regulatórios, que eu costumo falar que previdência não era mais um cargo que o prefeito podia dar para o seu cabo eleitoral. Era algo que, a partir daí, conselhos já eram mais especializados, os diretores executivos já tinham um pouco de penalidades, respondia solidariamente, né? E assim foi crescendo, estou falando aqui do marco de 98, e de lá para cá a gente continuou evoluindo. Bom, voltando à sua pergunta, já a partir da Lei 9.717, a gente começou a expandir, inclusive fazendo um grande trabalho em Santa Catarina.
eu consegui entrar em 28 municípios da grande Florianópolis, né? E era eu tinha um sócio à época que chamava André, né? E aí ela tinha recém saído do INSS e nós formamos uma parceria e começamos a constituir e organizar regimes de previdência em Santa Catarina, né? Aí, depois que a gente conseguiu trabalhar com esses 28 municípios de Santa Catarina, era onde eu comecei a sentir os primeiros baques de por que estar em Cuiabá. Mas por que nós estamos contratando uma empresa de Cuiabá e não uma empresa de São Paulo ou de Brasília? Bom, nessa época, vários clientes meus falavam, Edson, por que você não muda para São Paulo ou para Brasília? Você abraçaria muito mais rápido o mercado de regimes de previdência. Eu falei, poxa vida, mas eu não tenho como fazer isso. Primeiro que a estrutura do pequeno empreendedor é pequena, né? Eu era aquele empreendedor que precisava vender almoço para comer janta, porque eu não tive capital para começar. Era você ali fazendo despesa na frente para captar, organizando para depois começar a receber, e era um valor muito insignificante, pequeno. Você falava de R$600 por mês, R$800 por mês, e isso eu passei para atingir o meu break-even point em 15 anos de empresários para poder conseguir o meu break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio de um negócio, 15 anos eu levei. Então, eu poderia ter feito como muitos empresários brasileiros desistiram nos primeiros 5 anos, ou no primeiro ano, ou no primeiro 5. Você passou dos 5, você já começa a sentir o gosto da coisa. Mas eu cheguei a 15 anos para conseguir o ponto de equilíbrio entre receita e despesa. E a dificuldade de estar localizado em Cuiabá, eu senti, mas eu enfrentei. Porque aí você estava contra a teoria da localização. Poxa vida, quando eu organizei a Agenda Assessoria, era uma empresa de consultoria. Quando eu fui percebendo que eu não tinha como escalar vendendo conhecimento, e eu, Edson, que eu era mais importante dentro da minha empresa do que a própria empresa. Então, as pessoas ligavam na agenda, eu quero falar com o Edson. O Edson não está? Então tá, quando ele chegar, manda ele me ligar. Não serve falar com alguém? Não, eu quero falar com o Edson. E aí, Rafael, foi quando eu fiz a primeira pesquisa de marketing da Agenda Assessoria, onde foi identificado, uma qualitativa, né? Onde foi identificado que o meu nome era mais forte que o da empresa. E a partir daí eu comecei a entender que eu precisava delegar mais para mim fazer equipe, porque senão eu estava condenado a perecer, né? Porque ninguém consegue cuidar sozinho de uma quantidade de clientes que eu tinha. E assim foi quando eu mudei o desenho da minha marca, passei para esse layout que está até hoje. O layout que eu tinha antes era umas letras em triângulo. Aí era verdinho os triângulos e embaixo Agenda Assessoria de vermelho. Aí um belo dia eu fui no município falar de previdência, o cara falou, mas vocês não mandam nenhum folder, nada? E esse era o filho do prefeito, que era o secretário-geral da prefeitura. Eu falei, manda, qual o folder aí na sua mesa? Ele falou, não, para, isso aqui é seu? Eu falei, é nosso. Ele falou, eu juro que eu pensava que era de uma empresa de reflorestamento. Por causa da marcazinha em cone, né, verdinho, então parecia um pinheiro, um pinos, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso mudar o layout da marca. Foi quando eu fiz essa quali, realmente a minha marca não tinha grande expressão, eu mudei para essa Agenda Assessoria que até hoje, e passei a delegar mais funcionalidades para a equipe, né, para fortalecer a equipe. E aí eu realmente senti de estar fora do grande eixo, mas eu não tinha muitos recursos para sair daqui e mudar para São Paulo. Meus principais assessores moravam em Cuiabá. Como é que você consegue levar? Se eu era pobre, o meu assessor era mais pobre ainda. Como é que fala? Vamos mudar daqui para São Paulo. Morar onde, alugar onde, viver como, né? Baixo capital de giro, mas assim nós enfrentamos e, graças a Deus, quebramos aí a teoria da localização, se mantendo em Cuiabá,
e hoje produzindo grandes ferramentas, sempre na vanguarda de produtos para RPPS, com grandes ferramentas, com software de gestão, com aplicativos e tudo mais que é consumido pelo segmento de regimes próprios de previdência social do país. E isso mostra realmente aquela parte que eu tinha comentado antes, né? De o quanto de transpiração você tem que ter para conseguir realmente tocar uma empresa, né? 15 anos para conseguir pagar as contas, né? E começar assim, ó, agora já me paguei, agora daqui aí para diante é lucro. Isso mostra para, né, para todo mundo que, primeiro, criar uma empresa não é fácil. Você sair, como eu brinco com o pessoal, quando você é .gov, né? Você está numa prefeitura, tá tranquilo, tem toda essa parte hoje de estabilidade, aquela coisa toda que a gente já comenta. E aí você pensa, não, eu vou montar uma empresa, eu vou ser .com, não vou mais ser .gov. É uma chave que você vira e que não é fácil de você manter ela, né? Por algum tempo você pode até experimentar, mas você manter a ponto de abrir uma empresa, comprar um galpão, né? Onde estava tudo caindo, montar ela, estruturar ela, trazer os clientes, a teoria da localização prejudicando mais um pouco ainda, né? Não é um grande polo como Cuiabá. O pessoal sempre olha para São Paulo, Rio de Janeiro. Você começar a trazer os clientes realmente ali, eu acho que mostra o quanto assim de trabalho, de suor precisa realmente para que uma empresa tenha esse sucesso, né? E vocês são testemunhas vivas de que a empresa ela não é você só criar e pronto, tá feito, ela vai começar a dar lucro. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o meu Uno, tenho que dirigir, tenho que sair correndo atrás de cliente e tudo mais. Eu imagino que a região toda aí fica coberta com vocês, até mesmo por essa proximidade, né? E aí fica mais fácil também de conseguir agregar mais esse serviço pro pessoal aí. Como é que foi essa expansão, né, depois de sentir toda essa problemática, e como é que foi conseguir chegar nos 4 cantos do país como está hoje? Bem, aí foi apenas qualidade de trabalho, especialização, qualidade de trabalho, bons produtos, porque senão você não avança. A gente, quando está no .com e quer ir para o .gov, você precisa ter produtos. Agora, não é fácil você lidar com o segmento que nós lidamos, Rafael, porque aí a gente não tem um software de prateleira. É uma solução para cada regime próprio de previdência. Você pode pegar um regime próprio pequenininho, chega lá, às vezes ele fala, mas aqui o entendimento é esse, eu quero um relatório nessa cor, eu preciso a data de nascimento na frente, e todos, sem exceção, mexem no sistema. E aí começam as dificuldades de fábrica, né? Por mais que a gente seja organizado, mas cientificamente a gente sabe que quando mexe uma vez num software, você cria 3, 4, 5 bugs. Então, isso não é fácil. E aí a gente foi escalando versões para poder tratar as versões dos clientes maiores com versão própria, e aí você vai crescendo, e isso aí também é outro ponto de dificuldade, porque todas as vezes que tinha que alterar um código-fonte com algo que era interessante para todos, eu teria que fazer isso multiplicando pela quantidade de versão que nós temos hoje na nossa fábrica. Então, todas essas dificuldades a gente vai passando para sobreviver, mas mantendo a equipe com qualidade, com conhecimento para o debate de previdência. A agenda sempre esteve na vanguarda, com equipe especializada, debatendo cada ponto dos regimes próprios de previdência, certo? Depois disso, melhorando cada vez mais as nossas ferramentas, modernizando as ferramentas, criando aplicativos, passando a criar serviços realmente especializados, como censo previdenciário, né? Nós demoramos muito para entrar na esfera de prestar esse tipo de serviço aos regimes próprios, censo previdenciário. A gente, hoje, com muita especialização, nós temos uma das melhores ferramentas na mão, oferecendo aos regimes próprios de previdência do país todo. E aí, sempre na vanguarda, a gente sempre criando os produtos,
sempre de primeira mão. E agora, por último, inclusive, a Constituição faculta o empréstimo consignado para os servidores. Nós, de novo, na vanguarda, saímos na frente e hoje já temos a maior carteira de RPPS com consignado, utilizando os nossos aplicativos, nosso software. Perfeito? Bom, eu acho que é um pouco de resiliência, é um pouco de qualidade das ferramentas, qualidade da equipe, porque o que a gente vende é conhecimento, e o conhecimento está na cabeça humana, não está na mesa de trabalho e não está só no computador. Então, aí também eu desenvolvi um plano para manter minhas principais viga mestra, meus principais colaboradores, viga mestra do meu negócio. É para perpetuar esse pessoal dentro da empresa, abrindo sociedade para esses principais colaboradores que eu tinha, os maiores pensadores da empresa naquele momento, e trouxe para dentro do meu contrato social. Ou seja, fiz ali um pequeno acordo na época, né? Porque se eu fosse demitir e pagar os encargos, eu também não podia. Então, eu negociei. Vocês vêm para dentro, já eu não tenho os encargos para pagar, e assim foi a negociação que eu fiz com os meus colaboradores. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que aos 30 anos de empresa, eu tenho uma grande equipe do meu lado de executivos, né? E o diretor comercial, o André, que é um cara muito respeitado em todo segmento no país, minha diretora técnica, a doutora Elda, também muito respeitada pelo conhecimento. E aí vem o doutor Carlos, que é o meu CPO da área de serviços aqui do Mato Grosso, Consprev, um consórcio, um consórcio de municípios que buscou no mercado empresas com intenção de ganho de escala e oferecendo a esses municípios economia de escala. Então, criou-se um programa aqui no Mato Grosso, e esse programa era exatamente a terceirização do passivo previdenciário da atividade meio, né? Onde a agenda Assessoria Sagrou-se vencedora, isso em 2003. E esse programa já vai para 21 anos de existência. Né? Foi em 2003. E assim, Rafael, um programa que é público, que é fazer gestão de RPPS sem nenhum senão durante esses 21 anos, sem nenhuma denúncia, sem nenhum problema a ser resolvido, e um programa que foi constituído com total homologação do Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso. Eu vejo essa parte assim, com bons olhos, principalmente porque você construir tudo isso, né, do jeito que tem sido feito, primeiro mostra que não fica tudo no conhecimento de uma pessoa só, né? Não fica, como você bem disse, né? Não é o Edson, é a agenda assessoria, né? Vamos procurar quem é o Edson? Não, eu posso procurar o consultor da agenda. O pessoal começar a acreditar na agenda, né? E ver todo esse trabalho que vocês fazem, trazendo todas essas soluções. Eu vejo muito bem assim que é tudo para poder o RPPS ter uma facilitação da vida. Tudo para poder o RPPS, no fim do dia, conseguir botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, tá tudo rodando, tá tudo sob controle, tá tudo tranquilo. Se vier Tribunal de Contas, a gente consegue trazer aqui os dados. Se vier qualquer um perguntando alguma coisa, tá aqui os dados. Se eu precisar de alguma solução, a agenda consegue me entregar. Eu vejo que, assim, claro, a gente vê outros players de mercado também, onde consegue entregar muitas coisas ali, mas às vezes não consegue a totalidade, e vocês conseguir passar para eles e com muita humildade de dizer, né, isso aqui eu consigo te atender, isso estou começando, esse aqui já estou melhor focado, esses produtos estou entregando, esse serviço eu consigo entregar melhor, e até fazer uma ponderação particular aqui, né, no meu instituto, ano passado, nós fizemos o censo. Foi com vocês, inclusive. Certo. Eu não lembro de algum outro RPPS, de qualquer tamanho que fosse, onde em praticamente 4 semanas conseguiu mais de 90% da população coberta. Normalmente a gente vê, por exemplo, um censo previdenciário correr 6 meses, e aí muito vai também em questões logísticas do pessoal, né? Às vezes leva 2, 3 meses, 4 meses e tal. O pessoal da agenda conseguiu, em 4 semanas, trazer o pessoal aqui para o meu município, conseguiu instalar,
capacitar o pessoal, executar o censo e finalizar. Tanto que depois chegou aqui a Topiczinha aqui, não, a gente tá levando agora todos os equipamentos para Aracaju, vamos tudo para lá agora. Então, assim, quando a gente vê essa estrutura depois de 30 anos, parece que é meio que fácil, né? Mas você conseguir construir todas essas soluções é uma dificuldade, requer realmente muito trabalho, muito suor, e vocês têm se dedicado muito em cada parte agora da RPPS, né? Sr. Edson, só para a gente poder dar uma última pincelada aqui, depois de 30 anos agora, quais seriam as novidades que a agenda poderia trazer para o pessoal, né? Ou onde que o senhor vê que consegue ainda assim, aqui eu acho que é um ponto que o RPPS talvez vá precisar e talvez eu tenha uma solução ou vá conseguir montar alguma solução a respeito para ajudar ainda mais o RPPS, né? Porque, como o senhor bem disse, tem aplicativo hoje, né? Vocês têm uma plataforma, vocês têm várias soluções, não só de internet, mas como o próprio censo já é uma solução física mesmo ali, né? Tem um consignado agora. Onde mais o senhor vê que é um caminho onde a agenda pode atuar para o RPPS? Rafael, aquilo que eu te falei, como a empresa é uma empresa especializada, praticamente todos os serviços que um RPPS pode necessitar em sua base, nós temos condições de oferecer, com muita especialização e com muito conhecimento. Porque a nossa equipe não para de estudar, não para de debater, perfeito? Então, aquilo que eu te falei, o último produto que nós estamos lançando no mercado é a parte operacional dos consignados, que é realmente algo muito interessante para os regimes de previdência, porque trata de um investimento de renda fixa com alta rentabilidade e você ainda pode fazer o social cobrando taxas muito baixas dos seus segurados, certo? Assim, a nível de falar para você aquilo que está no forno para a gente poder estar soltando e oferecendo aos regimes próprios de previdência social, a gente está, na verdade, modernizando a nossa ferramenta, que é o Sisprev+. Então, aí a gente está desenvolvendo uma ferramenta com inteligência artificial para poder diminuir essa quantidade de versão que nós temos aqui dentro. Passa a ser uma versão só e passa a ser vários regimes próprios na mesma ferramenta. Então, isso tudo nós estamos evoluindo, são investimentos que a gente já vem fazendo há mais de 3 anos. Não é fácil você sair de um produto legado para sair num produto novo. Então, isso tem que ser feito, testado, e cada momento que passa aparecem novidades. Aí agora vem a IA, que precisa estar presente em tudo quanto movimento que você vai fazer na área de tecnologia, né? E aí temos um grupo aqui especializado, estudando para muitas coisas que hoje é feito manualmente, para que essa inteligência artificial assuma isso, para facilitar e ainda avançar mais no mundo tecnológico aí, certo? Então, assim, dizer para você, se tem algo novo, se tem, eu não posso contar. E aquilo que tem, eu acho que eu já contei aqui na nossa história, né? E assim, a gente continua assim com o grupo sempre inventando, sempre atuando e sempre melhorando. Algo que eu aprendi, Rafael, na vida que a empresa começou consultoria e virou empresa de tecnologia. Tecnologia nunca acaba, você nunca acaba um projeto. Ele está sempre sendo continuado. E nunca acaba. Isso eu aprendi porque eu falava, mas gente, isso não vai acabar nunca. E o pessoal falava, Sr. Edson, o negócio aqui não acaba, e é sempre continuado, sempre melhorando, sempre tem espaço para melhorar, certo? Acho que é isso. Maravilha, maravilha. Sr. Edson, muito obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente aqui. Queria deixar um espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, quiser entender um pouquinho mais da agenda, embora a gente vai ter ainda outros episódios conversando com vocês também sobre outros produtos, né? A Hélida que me espere que no próximo a gente já vai conversar com ela, já vou
falar mais em cima de produtos e serviços ali. Como é que pode fazer para entrar em contato com vocês aí, para tirar uma dúvida, para poder conhecer um pouco mais de vocês aí, ou buscar soluções também para o seu RPPS? Perfeito. Nós estamos aqui à disposição, né? Com o mesmo telefone desde a fundação, com o mesmo vários canais sociais, né? Que nós temos. Estamos à disposição. Necessariamente, hoje o Edson não é mais a pessoa que se fala aqui na empresa, mas estou à disposição também, quando consegue me encontrar na frente para cobrar alguma coisa. Aí eu costumo falar, gente, me acharam, vai ter que dar a solução rápida aí, né? Aquela história de ser o CEO de alguma coisa, porque eu sempre fui diretor do meu negócio, virei diretor-presidente, agora eu virei CEO. Então, a gente fazendo parte da modernização também das coisas, da linguagem, estamos à disposição. Aproveito para convidar todos a conhecer a nossa sede aqui em Cuiabá, que hoje é sede própria, né? Não é mais aquela alugada. Eu passei por 13 endereços, Rafael, para chegar na nossa sede própria. E aí convido a todos para conhecerem Cuiabá, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade quente, mas confortável, né? Gostosa, uma excelente culinária que nós temos aqui na parte da gastronomia cuiabana, e para conhecer a nossa empresa e todas as nossas ferramentas aqui que possa ser utilizada dentro do RPPS, certo? Inclusive você, né? Catarinense, para vir aqui tomar um pouquinho do nosso calor de Cuiabá, tá certo? Vou precisar, porque aqui o negócio tá... nesse momento da gravação tá 20 graus, tá tranquilo ainda, né? Mas ainda fico de jaqueta. Mas eu sei que Cuiabá é um pouquinho mais quente do que isso, já, né? Não, aqui nós vamos chegar hoje a 38. 38 aqui é no maior do verão, não vai dar certo aqui. E para você também que nos acompanhou, muito obrigado. E um aviso importante aqui também, o nosso podcast está também agora participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Então você que quer colaborar conosco, pode voltar lá, o site é prêmiompb.com.br, estamos participando lá na categoria Assuntos Diversos. Você tem direito a fazer um voto em cada uma das categorias e votando na gente, você consegue ajudar ainda o nosso canal. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Até lá! Graças.